Elias e os profetas de Aserá e Baal. Lição 4, de 25 de julho de 2021. Das nossas lições bíblicas, que consta da revista O Plano de Deus para Israel, em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Lição essa escrita pelo nosso pastor Clayton Palmerim. Texto áureo. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Verdade prática. O Senhor sustenta com a sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de oração. Leitura bíblica. 1 Reis, capítulo 18, versículos 22 a 24, 26, 29, 30, 38, 39. Capítulo 19 e versículos de 8 a 14. O objetivo geral da nossa lição de hoje é revelar que Deus opera milagres através de seus filhos. O objetivo específico, salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado, relatar que Deus responde às nossas súplicas, expor as fragilidades do ser humano. Introdução. O profeta Elias é um dos personagens mais importantes da Bíblia. Apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração com Jesus. Desafiou a idolatria em Israel, orava de um modo simples, apesar de tudo que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. O tópico 1 é o desafio no Monte Carmelo. O subtópico 1 é o zelo de Elias opôs diante de um confronto. Assim ele mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou dizendo: o Deus que responder por fogo, esse será Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 24. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se é Baal, segui-o. O povo estava em dúvida sobre quem, de fato, era o verdadeiro Deus. O subtópico 2, o problema de não saber quem adorar. Quando o povo de Deus se envolve com idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado divinos. Esses pretensos deuses não passam de ilusão inventada pelo homem. Exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-o tão ignorante quanto eles próprios. Salmos 6,35, versículo 18. Os ídolos não precisam ser físicos, podem estar camuflados no coração humano a fim de controlar toda a vida de uma pessoa. No subtópico 3, o desafio do fogo. Deus era com Elias e propôs que Deus o respondesse com fogo, seria adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para terem sua lealdade e amor. Deus mostra ao povo de Israel que era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem deveria servir. A nossa síntese do tópico 1
É assim como Elias confrontou os profetas de Baal diante da idolatria, os servos do Senhor devem estar dispostos a confrontar todo tipo de pecado. No subtópico 2, a oração de Elias. Os preparativos de Elias. Reparou o altar do Senhor que estava quebrado devido à idolatria. Juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Dividiu o bezerro em 12 pedaços sobre a lenha. Então ele pediu que derramasse 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficasse totalmente encharcado. O que estava nele e o rego em sua volta. 1 Reis, capítulo 18, versículos de 31 a 35. No subtópico 2, uma oração confiante. Declarou ao povo que seu Deus era o mesmo de Abraão, Isaque e Jacó. Devido ser um servo e cumprir a vontade de Deus, tinha o direito à manifestação divina como resposta. Deus respondeu com fogo, para que este povo conheça tu, Senhor. És Deus, e tu fizeste tornar o seu coração para trás. 1 Reis, capítulo 18, versículo 37. No subtópico 3, a misericórdia de Deus. O desejo de Deus que é que o seu povo voltasse para ele. A descida do fogo consumiu o holocausto. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Deus está acima de tudo e de todos. Com isso, a seca que já durava 3 anos e meio terminou. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, orou a Deus e caiu uma chuva abundante. A nossa síntese do tópico 2, quando exercitamos a nossa fé e confiança no Senhor, Ele responde nossas orações e nos livra de qualquer adversidade. No tópico 3, Elias em Horebe. No subtópico 1, os efeitos e exaustão do profeta. Elias se exaustou diante dos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Os grandes feitos de Elias: reuniu o povo no Carmelo, fez descer fogo do céu no altar molhado, o povo se dobrou diante do Senhor, eliminou cerca de 850 profetas de Baal e de Aserá, fez chover na seca, correu mais depressa que a carruagem de Acabe, foi sustentado por um anjo. No subtópico 2, o pedido para morrer. Elias foi perseguido por Jezabel. Devido à opressão, desejou a morte em seu íntimo. Elias era um sujeito às mesmas paixões que nós. No subtópico 3, as respostas de Deus. Deus enviou até Elias um anjo que lhe trouxe pão, água, tirando-o daquela situação de intenso desânimo. Elias ungiu Azael como rei da Síria, Jel como rei de Israel, e Eliseu para lhe suceder como profeta. 1 Reis, capítulo 19, versículos 15 e 16. Agora uma pequena conclusão. A vida de Elias é um grande exemplo para todos os crentes que fielmente servem ao Senhor. O cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor.
Elias é um exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus quando o crente fiel decide seguir a palavra de Deus, ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. Até uma próxima aula. Fiquem todos com Deus e inscreva no meu canal Antônio Belchior Silva no YouTube. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.